procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. A cerimônia começou às 7h30 da noite e contou com a presença de profissionais e diretores do Sistema Caratinga de Comunicação, do qual a Rádio 970 AM faz parte. Durante suas primeiras palavras, o padre José Carlos de Oliveira cedeu homenagens à empresa, cujo patrono é São Judas Tadeu, santo que nomeia a paróquia do bairro Limoeiro. Também em comunhão com a Rádio 94, sistema de comunicação aqui da nossa cidade, que tem também São Judas Tadeu como patrono, nossa comunhão com eles, valorizando o dia em que comemora mais um aniversário, e para que esses meios de comunicação possam continuar levando boa informação, transmitindo vida, ajudando com que cada pessoa possa se manter sempre informado com a nossa sociedade, com a nossa realidade. Parte da liturgia da missa foi apresentada pela jornalista Neide Rian, diretora do veículo de comunicação. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais eles nunca foram anunciados verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para o padre José Carlos, a evangelização proposta pelo apóstolo Paulo na escrita de suas cartas se assemelha ao trabalho dos meios de comunicação modernos, sobretudo aqueles como a Rádio Caratinga, que se pautam em valores de ética, responsabilidade e respeito ao próximo. E por isso, então, nós, como cristãos, somos chamados também a ter essa metodologia para orientar a nossa vida, fundamentada também no trabalho de Paulo como missionário, sendo também missionários incansáveis nos dias de hoje. E hoje a nossa missão, ela se faz de forma presencial, do corpo a corpo, mas ela também se faz através dos meios de comunicação. Hoje, 73 anos da Rádio AM 970. Então, além de levar o entretenimento, a notícia, uma rádio que levou e leva também a evangelização. Em mais de 7 décadas, a rádio se tornou um sistema de comunicação que marcou a trajetória da cidade, social, política e economicamente. Os fatos mais importantes dessa época foram transmitidos de forma objetiva e imparcial, ajudando ainda mais a sociedade a evoluir num caminho do progresso. Eu te convido a conhecer agora um pouco mais dessa história no material preparado pela TV Sistec. Esta é a ZYL 243, 970 kHz, Caratinga, Minas Gerais. Foi no ano do centenário de Caratinga que entrou no ar a primeira transmissão radiofônica na cidade. Inaugurado em 5 de novembro de 1948, com o prefixo de ZYS6, o veículo foi pioneiro em toda a região e inseriu o município na vanguarda da revolução tecnológica. Após a aquisição da Rádio Caratinga por um grupo de empresários da cidade de Teófilo Otoni, em 1964, assumiu a direção o comunicador Eurico Gade. Ao lado de seu irmão Jorge Gade, eles elevaram o nível da emissora e decidiram alçar voos mais altos, criando o Jornal de Caratinga. 4 anos mais tarde, com a chegada de um conterrâneo, o jornalista Humberto Luiz Salustiano Costa, o grupo fortaleceu ainda mais sua credibilidade e foi se expandindo. Já na década de 80, foram conquistadas as rádios 94,1 FM e Rádio Caratinga. A sede também saiu da antiga Rua dos Viajantes e passou para as modernas instalações no Morro Caratinga. Em 1992, a TV Sistec foi pioneira na comunicação televisiva. Tudo isso a partir daquela semente plantada em 1948,
hoje carinhosamente conhecida como Rádio 970 AM. E lá pelos idos de 1968 eu desembarquei na rodoviária velha ali, vim de ônibus, desembarquei e daí em diante eu comecei a fazer parte dessa família da Rádio Caratinga, da qual eu muito me orgulho, porque aqui eu me realizei profissionalmente. Eu saí de Teoflotone porque a minha situação política não era favorável. Eu fazia oposição ao mando político e, no verdor da minha mocidade e entusiasmado pela política, eu acabei me comprometendo perante a política dominante. Então, nada me era facultado. Tomei a decisão, difícil, porém necessária, de me transferir para Caratinga, a cidade que me recebeu de braços abertos e a qual eu aprendi a admirar e a respeitar, pelo calor humano do seu povo. Após 73 anos de história, a rádio continua mantendo sua tradição em abrigar radialistas do mais alto profissionalismo que conquistaram a audiência do público. A programação começa bem cedo, com o programa Show da Manhã, apresentado há mais de 20 anos por Cleon Coelho. Um show de energia no seu rádio. Show da Manhã, um programa cheio de atrações e a comunicação alegre e vibrante de Cleon Coelho. Então ali, ou você ia se dar bem, porque você tem jeito para isso, ou você ia sair, porque lá não dava para quem não tem muito domínio. Então o J. Baranda é muito dinâmico, um grande narrador, uma pessoa que eu tenho como uma referência que inclusive me introduziu no rádio, né? Sou muito grato a ele por isso, né? Hoje falecido, mas uma pessoa que promoveu o esporte, né? Só que o esporte, que naquela época já não estava lá grandes coisas, hoje ainda muito menos, né? Então eu vi que tinha que migrar para uma outra área. E aí, em 1995, eu comecei no dia 2 de janeiro de 1995 com o Show da Manhã, que está até hoje. A internet propôs novos meios de comunicação digitais, porém a rádio ainda sobrevive, mesmo que de uma forma mais acelerada. A tradição da participação do público se manteve. Ainda existem aqueles que ligam para a emissora, mas as redes sociais aproximaram ainda mais o contato com o ouvinte. O radialista Eduardo Souza vive essa experiência todos os dias. O apresentador do programa Bom Demais é conhecido como o Gente Finíssima. Descontração. Programa Bom Demais, com gente finíssima. Eduardo Souza. O radialista, como a empresa, a gente costuma ter um carimbo, né, um bordão, para chamar mais atenção. E eu criei, a gente lembra do Eli Correia, né? Oi, gente, que ele ficava, é o bordão dele e outros mais, e o meu eu criei, gente finíssima. Tinha que ficar bastante tempo, eu até parei, porque o rádio cada vez mais corrido o tempo, não dá pra gente ficar. O pessoal até brinca que às vezes manda os áudios, eu tenho que colocar, hoje tem a opção de acelerar o zap, eu vou acelerar aqui, porque senão o tempo hoje é corrido. O grande diferencial da Rádio Caratinga 970 AM sempre foi a comunicação próxima da audiência. Tanto a população da zona rural como os ouvintes da região urbana estão diariamente representados pelos radialistas. Marcos Inácio, com o microfone aberto, fez do nome do programa uma virtude da emissora. Marcos Inácio, vem aí, microfone aberto. É uma relação de reciprocidade, onde eu entro na vida das pessoas e as pessoas entram na vida do comunicador, do radialista. Nós trabalhamos os valores culturais, sociais, a informação e um pouco de música também. E o rádio, ele passa a ser um complemento, ele passa a ser inserido na vida das pessoas e na vida da gente. Assim como é marca de todo o grupo Sistec, a Rádio Caratinga também sempre prezou por um jornalismo imparcial e objetivo, estando ao lado dos interesses da população. Quer ter isenção, honestidade na informação, buscar sempre a verdade realmente, não ser movido por nenhuma paixão pessoal, nenhuma preferência pessoal. Às vezes eu faço a notícia e transmito a notícia com a qual eu nem concordo, mas eu acho que é o direito
do leitor, direito do ouvinte, do espectador saber daquilo e formar sua própria opinião. Então, a minha posição aqui, enquanto jornalista, enquanto comentarista, inclusive também na televisão, é dar a minha opinião, né, mas não impô-la. Mostrar minha opinião sem impor e procurando ser o mais ético, justo e honesto possível. Para o presidente da instituição, em mais de 7 décadas, o veículo sempre foi uma escola para jornalistas da região. Eu diria inicialmente que este é um momento superlativamente grato a todos nós dessa empresa. Eu digo grato porque essa é uma casa que tem servido de escola para muitos profissionais da imprensa. Por aqui já passaram grandes nomes. Não vou mencioná-los para não incorrer no erro da omissão. Mas a cidade conhece todos eles que já passaram pela Rádio Caratinga. E foi o primeiro microfone, por exemplo, do nosso saudoso Aguinaldo Timóteo. E que nessa oportunidade eu quero agradecer profundamente a amizade que me foi dispensada naquele momento difícil da minha vida, uma decisão de mudança. Eu que nasci e me criei em Teoflotone, de repente me vi transferido para Caratinga. E me dou por muito satisfeito, porque aqui criei família, tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, amigos diletos, e que só Deus para me compensar por esse momento que estou experimentando. Hoje, já no apagar das luzes, estou encerrando onde vocês estão começando. E eu sou grato a vocês, porque vocês têm a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que foi iniciado em 1948, na época do centenário de Caratinga.